Queridos amigos, que alegria estarmos participando desse programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Agradecemos a sua audiência, agradecemos o seu carinho. Hoje nós já estaremos estudando o capítulo 33º. São 40 capítulos e eu confesso que em muitos momentos nós nos emocionamos diante dessa obra fantástica. A reencarnação é algo maravilhoso, criado por Deus, permitindo que cada um de nós possamos nos equivocar e errar, mas num determinado momento Ele nos concede a abençoada tarefa de podermos ressurgir para recompor os delitos que cometemos ontem. Hoje nós vamos ver o desencarne do menino Júlio e como que a família vai reagir, como que essa criança vai chegar no mundo espiritual. Tem muitas informações maravilhosas para o estudo e para as nossas reflexões. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Esperamos que esteja tudo bem também com os nossos queridos telespectadores. Rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos envolver em mais este dia que nos consagramos a estudar um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Que todos nós possamos estar nesta atmosfera de entendimento e de compreensão. O capítulo é o 33º. Aprendizado. Amaro e a família. Coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento, malogrado, não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma, a carne. Em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Um ponto importante é que eles estão no lar da bênção. Júlio, ele não sabia muito bem o que se passava, mas ele transmitia uma paz que em outrora nenhum deles que acompanhava o caso perceberam. Evidentemente que ali ele estava com Odila, que passava a ele um carinho e um amor de uma mãe. Ele, segundo a visão agora de Clarencio, que será ampliada pela continuidade do diálogo, nós vamos perceber que ele fechou um ciclo que ele havia aberto quando se suicidou. Ele fechou aquelas dívidas kármicas que ele havia assumido, tanto pela tentativa pelo suicídio, através do veneno, quanto pela tentativa com êxito do afogamento. Então já foi quite perante a sua consciência e perante a lei divina aquele desastre que ele assumiu perante si mesmo. E agora nós vamos perceber que ele poderá, numa próxima existência, num próximo corpo carnal, ter uma vida sadia, ter uma vida assim, com algumas complicações de decisões equivocadas do ontem, de pessoas a terem
que se reajustar o comportamento, mas não terá mais aquele corpo perispirítico e um corpo fisiológico comprometido mediante ao suicídio. E aqui também nós percebemos que o desenlace foi muito rápido e é natural que isso aconteça no caso de uma criança. Dando continuidade, isso quer dizer, o ministro, porém, cortou-me a palavra, acentuando, isso quer dizer que Júlio doravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá, por alguns meses conosco, desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei, admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Então nós estamos vendo que Chico Xavier dizia que em média uma reencarnação se dá em 150 anos, mas isso é em média, nós não podemos TV a número. Cada caso é um caso. Aqui nós vimos que em prazo de 100 anos é o quarto corpo que Júlio terá, entre a morte no Paraguai, o renascimento nas duas próximas existências com o nome de Júlio, e essa quarta existência que nós estamos vendo que já está sendo planejado para a figura de Júlio. Então, quando uma pessoa chega no centro espírita e pergunta, é possível que o meu familiar com 20 anos que desencarnou renasceu? É possível. Por que não? Como é possível que ele esteja ainda no plano espiritual? É possível. Então, nós não temos a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, para falarmos com fidelidade onde está o familiar. Mas nós percebemos que perante o alto, perante as leis divinas, cada caso se adequa à sua realidade. Era necessário Júlio reencarnar, era necessário ele estar ao lado de Zulmira, era necessário estar ao lado de Amaro, que no plano espiritual intercedeu por Zulmira e por Júlio. Então nós percebemos que os reencontros, a vinda, a ida, é muito bonito este livro porque nos fala dos sentimentos e que ele vai retornar com elogios a seu favor, por ter passado tudo o que passou, naquela forma compreendendo que não é vítima, compreendendo que a vida é uma oportunidade de crescimento e, acima de tudo, ressarcindo aquilo que ele havia feito perante si mesmo. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Sim, confirmou o orientador. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, acrescentou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca. Assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente, a depuração exige esforço, sacrifício e paciência.
Aqui nós percebemos que aquelas situações penosas que nós acompanhamos num hospital, por exemplo, envolvendo crianças deformadas, seja da mente, seja do corpo físico, aos olhos desta única existência, é uma calamidade, é uma crueldade com os pais, é uma crueldade com aquele espírito. Mas aos olhos da reencarnação, aos olhos das leis divinas, passa a ser um processo natural, em que nós vamos sentir piedade, nós vamos nos colocar no lugar daquela criança, vamos nos colocar no lugar daqueles pais, mas ao mesmo tempo nós hoje temos aquela ideia de que aquilo teve uma consequência no ontem. Ninguém nasce em tais situações porque no processo reencarnatório apertaram um botão errado na máquina e a pessoa veio num corpo disforme. Não tem como aceitarmos isto quando compreendemos as leis divinas que nos cercam. Quando compreendemos a reencarnação estudada no Espiritismo, no espiritualismo e nas grandes culturas mundo afora, desde tempos imemoráveis. Hoje, quando compreendemos estas leis, dá-nos uma visão perfeita de que o Criador, através das suas leis implacáveis, dá-nos o livre-arbítrio, mas cobra-nos conforme o que fizemos. Dá-nos o direito de agir, mas cobra-nos a reação. Dá-nos o direito de eu escolher o caminho que eu desejo ir, mas exige-nos aquele retorno quando o caminho não foi bem assertivo. Então eu vejo que André Luiz, ele cooperou para que nós, os espíritas e os espiritualistas, pudéssemos ter uma vida mais conizente com o que é o sofrimento, a dor, a dificuldade, e nós passamos a ver que essas reencarnações reparadoras, em vez de ser um castigo, é uma oportunidade de corrigenda. Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito longe, esmaeciam as estrelas e, perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando nosso espírito aprende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com o acesso às esferas divinas. Suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando, então, duros trabalhos de reajuste, que representam, em verdade, para nós, alguns decênios de renunciação na terra, em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Entenderão algum dia, objetou Clarencio otimista, todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará, feliz, o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Nós percebemos que Clarencio
ele mostra para todos nós que sem uma compreensão não se entende a finalidade da dificuldade. Não adianta nós falarmos com uma pessoa que não entende as leis divinas sobre a reencarnação. É pingo no i. É você conversar, a pessoa não vai mudar e você não vai ser mudado. Então, se você não compreende a misericórdia divina, se você não compreende as dificuldades que estão ao nosso entorno, é muito difícil nós conversarmos com uma pessoa que olha para o hoje, para o sofrimento, para a valorização da dificuldade humana. Então aqui eu vejo que Clarencio diz, o dia que o ser humano despertar para o aspecto consolador da dificuldade, ele vai ver que ela é uma grande escola, como ele dá o exemplo do fruto do jequitibá. Nós percebemos que ela nasceu de uma semente minúscula. Se eu não tiver a germinação desta semente minúscula da compreensão, eu não vou ter esta árvore da sabedoria e da compreensão que eu desejo ter. E isso não se adquire ouvindo palestra, não se adquire dando livros, isso se adquire interiorizando a mensagem e aprendendo a meditar com a própria cabeça. Porque eu medito com a cabeça do outro. Eu medito com a cabeça do comentarista, da cabeça do palestrante, da cabeça do médium. Mas qual foi a vez que por mim mesmo eu parei uns minutos e falei assim, agora é minha vez de analisar, é minha vez de refletir, é minha vez de chegar à conclusão que o orador chegou, que o Sérgio chegou, que o André chegou. Para nós apresentarmos esse programa, nós tivemos que ter um começo, um meio e um fim. Nós já tivemos isto? Já pegamos algo e por nós mesmos tentamos decifrar aquela questão? Então, Clarencio ele é muito objetivo ao dizer que quando eu compreendo as dificuldades, eu olho o passado, o presente e vislumbro o futuro, se torna mais fácil. E aí vem André Luiz e nos fala, se quando eu estivesse na Terra, eu tivesse o privilégio de ter esta visão, muitas bobagens, muitas cóleras, muitos milindres, muitos achismos que eu tive, eu evitaria. E vem Clarencio e arremata, o dia que o ser humano chegar a essa compreensão, muita coisa modificará. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Importante observar, disse Hilário, pensativo, como a vida reclama no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro. E Zulmira, após indispor-se com Silva, e agora, completou Clarencio, reabilita-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural, seja assim. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas
que nos governam constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo, e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização em que nos é própria. Então nós estamos vendo que aqueles mesmos que ajudaram Júlio a cometer o suicídio por ele não ter conseguido lidar com aquela traição, estão sendo os mesmos que hoje estão auxiliando Júlio no soerguimento moral. Então nós percebemos que a vida nos entrelaça, não para castigar Júlio, nem Amaro, nem Zulmira, nem Silva, mas para dar oportunidade também do reajustamento para eles. Então nós percebemos que quando Júlio desencarnou, ele ficou muitos anos numa zona de tristeza. Nós sabemos que o suicídio leva-nos a determinadas regiões de difícil acesso da espiritualidade amiga. Ele ficou em permanente sofrimento pelos pensamentos que ele próprio amontoou para si. Então não foi uma jornada fácil para que ele pudesse chegar até onde ele chegou naquele momento, estando no lar da bênção. E os espíritos são os mesmos, de conformidade do ontem e do hoje, recebendo ajuda e sendo ajudado. Então é a lei do progresso, convidando-nos todos os dias à compreensão da mensagem renovadora. Então, além dele ter sofrido vários anos nos chamados zonas umbralinas, onde tem região determinada, que hoje nós conhecemos através do livro de nossa querida Ivone Pereira do Amaral, pelo espírito português, o grande poeta Castelo Branco, que é Memórias de um Suicida. Ele então, depois de muito sofrimento, aí começa o martírio. Ele reencarna, vive 8 anos, desencarna afogado, depois ele reencarna de novo, fica praticamente 1 ano no corpo, desencarna, e agora ele vai reencarnar novamente diante de uma condição melhor, programando assim a sua reencarnação. É interessante que ele fala que agora, Clarence explica que ele vai ter uma reencarnação programada. Até agora é tudo reencarnação compulsória, programada perante os olhos de Deus, mas para aquele espírito é uma reencarnação compulsória. Vamos dar continuidade. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou: os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E efetivamente todos nós imantamos em espírito as pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? Partilhavam-lhes a vida simplesmente, e a vida, em qualquer setor de luta, é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima,
Ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais e, ao se reencarnar, na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente. Dele, exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo, em razão da leviandade de Amaro, quando, na personalidade de Armando, caminhara para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com o amigo transformado, em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. A lei divina, ela é sábia. Quanto mais estudamos obras como esta, mais nós percebemos o mecanismo que justapõe ao nosso progresso. Primeiro que para haver uma derivação do amor para o ódio, teve que ter tido antes esse princípio de conhecimento. Júlio era amigo de Esteves, Júlio era amigo de Armando, os três eram amigos entre si, mas um foi traindo a confiança do outro. Mas Júlio foi o único que suicidou-se. Foi o único que, não aguentando o peso da traição, tirou a própria vida. Por isso que foi aquele que teve maior dívida kármica perante as leis divinas. Os outros juntaram dívidas morais. Estamos vendo que o fardo de Amaro não é fácil estar casado com Zulmira. E ele assumiu esta dívida no mundo espiritual, na condição de Armando, por não ter freado os seus impulsos pelo desejo que teve por aquela mulher. Hoje, ele padece num lar em que exige dele ternura, compreensão e renúncia. Então nós percebemos que as pessoas que nós estamos hoje do nosso lado, é difícil aquela pessoa que pela primeira vez nós estamos vindo juntos. Não estamos dizendo que não ocorra. Ocorre, mas é uma minoria. A maioria das pessoas que nós nos deparamos no nosso dia a dia são aqueles mesmos conhecidos, amigos ou opositores de outrora. Então hoje Armando, na condição de Amaro, ele vendo no mundo espiritual a situação de Júlio e a situação de Lina, ele pede para vir junto, ele pede para ajudar, ele pede para reconduzir. Não é fácil você ter 2 filhos e perder 2 filhos. O sofrimento de Armando, agora como Amaro, é muito grande. Se perder um filho já não é fácil, imagina perder 2. Aquela mulher, na condição de Zulmira, ainda trazia consigo o sentimento de culpa pelo afogamento de Júlio. Veio a tão sonhada gestação, passado um ano, o filhinho desencarna. Não é fácil, somente quem perde um filho sabe a dor que é. Talvez seja das maiores dores que nós podemos sentir. O processo natural é o filho enterrar o pai, não o pai, não a mãe enterrar o filho. Então nós vemos a dor moral que eles assumiram por uma traição. Traição não é normal, não é uma coisa natural, é uma dívida moral de grande peso para aqueles que assumem para si e para a coletividade que está envolto. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu entre o credor e o devedor. Há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria tido, dessa forma, uma juventude algo conturbada. Ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece à maioria dos moços de ambos os sexos. Na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade, em sonhos, fora do corpo denso. Encontrava-se com o adversário que lhe pedia o retorno ao mundo, e ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever.
muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, consoante o acordo por ambos levado a efeito, na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Olha o planejamento. Por mais que foram pessoas que tiveram equívocos, olha o planejamento. Armando e Odila, agora Amaro e Odila, no mundo espiritual planejaram o consórcio aqui na Terra. E ele, nos sonhos que ele tinha, ele reencontrava com Júlio. E ele era um coração bom, era uma pessoa de bem, e ele queria ressarcir aquela dívida. Então, acharam ali o meio dele reencarnar. Só que a primeira vez, quando eles foram planejar o filho ou a filha, não conseguiram espiritualmente encaixar Júlio. Veio Evelina em primeiro lugar. Após um preparo por parte de Júlio, pondo ao lado da mãe, botando ao lado do pai, é que Júlio tem a oportunidade de renascer. Nós vemos que a reencarnação não é simples para a mãe que nos recebe, para o pai que nos recebe, para o filho que vai vir à luz. Não é simples reencarnar. Não é simplesmente o contato sexual do pai com a mãe e pronto, fecundou ali a oportunidade de uma nova reencarnação. Nós estamos vendo que do ponto de vista fisiológico é simples, mas do ponto de vista espiritual é mais complexo do que podemos imaginar. E logicamente também Evelina veio primeiro pelas questões de ser o âncora daquela casa, ou seja, ser aquela criatura espiritualizada que iria manter. Talvez se Júlio tivesse vindo primeiro, a casa entraria em perturbação. Então nós vemos que tudo tem um planejamento. Vamos continuar aqui a leitura. Este ponto de nossa conversação, lembrei-me respeitoso, faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência, como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos, para despertarem, depois, com problemas de enorme gravidade. Quando não, acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo, na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda, refletindo nas lutas da alma atirada às experiências da vida
com tantos enigmas a solver, acudiu-me à lembrança, antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. Então, antes de nós vermos as indagações, não é? Porque Hilário e André Luiz eram aquelas pessoas assim curiosas, não é? Eram aquelas pessoas que eram cientistas também, tinha que ter um quadro completo das informações, e Clarencio estava ali explicando para eles, não é? Os reencontros na Terra ainda marcados por processos obsessivos, reencontros que deixam marcas, logicamente não dessa existência, mas de existências anteriores. Então vem explicar que realmente a nossa condição na Terra, do mundo de provas e de expiações, aonde o mal ainda campeia sobre o bem, ainda é muito difícil, porque a colheita ainda se faz de frutos amargos, porque nós não temos méritos para plantar um fruto bom e colher esse mesmo fruto. De todos esses personagens, nós vemos que Amaro é o que mais se preparou de todos eles, é o Armando, é aquele que, na verdade, ele teve um único relacionamento com Lina. Júlio ficou sabendo e viu e se suicidou. Ele carregava aquele sentimento de culpa. Vamos relembrar que quem procurou ele em serviço foi Lina. Ele passou a trabalhar à noite para não ter contato com Lina. E um dia à noite, Lina foi procurar ele no quartel para tentar fazer com que ele tivesse um relacionamento. Ele tinha uma queda por Lina. Então ele no dia seguinte vai até a casa de Lina e, logicamente, sobre os anseios daquela mulher, ele não resistiu e acabou tendo um relacionamento com ela. Então nós percebemos que, veja, um ato que às vezes impensado, o que gera em nossa vida. Vamos continuar aqui a leitura. E os anjos de guarda? Inquiri, diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos de guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me, admirado, e sentenciou: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu: será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios, especializados na garantia do bem de todos, para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem?
quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Então nós estamos tratando de um assunto que também é tratado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Nós temos um espírito que nos acompanha desde a formação do nosso corpo, com a finalidade de nos orientar, mas ao mesmo tempo de continuar o seu progresso também do outro lado. Um anjo da guarda não é aquele espírito que fica 24 horas do nosso lado e só tem nós para cuidar. Não, é um espírito mensageiro, como ele vai dar o nome aqui embaixo, Clarencio, um espírito que sussurra aos nossos ouvidos conselhos salutares, mas nós não podemos imaginar que um espírito para o seu progresso para ficar 70 anos do lado de uma pessoa, mesmo não sendo, como ele deu o exemplo, um ministro de grande sabedoria espiritual. Nós temos uma pessoa um pouco mais avançada do que nós, porque se fosse espírito igual nós seria um guia cego, e se fosse um espírito muito mais evoluído do que nós, não teria um acompanhamento. Anjo da guarda é diferente de mentor espiritual. Mentor espiritual é quando nós temos uma atividade no bem, seja dentro de um centro espírita, numa tenda de umbanda, ou em qualquer outro segmento. Às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Envolve um coletivo, envolve um maior número de pessoas. A maioria tem apenas um anjo da guarda, que veremos mais definições sublimadas de Clarencio ainda neste capítulo. Interessante, André, porque Clarencio dá a entender que não existe aquele anjo da guarda personalizado. E nós sabemos disso, que o anjo da guarda, talvez a gente faça um pouco de confusão, a gente acha que cada um tem um. Às vezes, dentro daqueles processos de espíritos que são muito enraigados ainda no mal, são meio coletivos, são espíritos que o assistem, mais distante, não é? Mas não fica acompanhando ali perto a perto. E nós vamos ver agora essa visão esplêndida que Clarencio dá, porque nós vamos ver que uma pergunta é direto, porque na verdade ele falou dessa maneira, mas houve aqui dúvida. E dando continuidade na leitura agora, nós vamos perceber a pergunta que é feita a ele. Vamos à leitura. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco, lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões e, talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou. Então aqui nós vamos ver que ele vai tentar mostrar para todos, já que a conversa era esparsa, as mulheres conversavam sobre um assunto, ali André Luiz e Hilário estavam ali tentando compreender o papel do anjo da guarda, e agora nós vamos perceber que Clarencio então chama a atenção de todos para uma explicação genérica que vai servir para todos. Vamos acompanhar. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus.
anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas. É uma expressão que define o Espírito Celeste, que vigia a criatura em nome de Deus ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta, dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos, constantemente, corações que nos devotam, estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo, ou mensageiro, embora muita vez circunscrito ao cárcere de férreo egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça. Temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas individualmente contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe em nome do amor. Todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza. E fatalmente, na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar
que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida, com toda a veneração que lhes devemos. Importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados. Todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Aqui parece que está um pouco contraditório com o Livro dos Espíritos, mas quando nós lemos com atenção, não digo estar contraditório, mas digo está ampliado. Nenhum de nós está abandonado, mas ao mesmo tempo, nenhum espírito para todos os seus afazeres para ficar ao lado de um encarnado. Aqui ele dá o exemplo de uma mãe, que quando está numa posição de esclarecimento, porque existem também muitas mães que enveredam para a sexualidade, para as drogas, para a bebida. Então não é toda mãe que chega no outro lado e tem condições para ajudar o seu filho. Isso é importante, não é simplesmente porque ela é mãe que ela passa a ser um protetor do seu filho. Infelizmente, existem muitas mães que não sabem realmente o que vem a ser o título de maternidade. Sabe o que é fazer um filho, sabe o que é colocar um filho no mundo, mas não sabe o que é ser mãe no ascendente da palavra moral. Interessante, André. Eu acho que pegando esse gancho desse comentário seu, eu vim a ter, e estava aqui tentando buscar as elucidações na minha mente, quando nós estudamos o livro Libertação. Ali nós passamos a ter uma ideia muito definida sobre essa questão, quando nós vemos o Espírito amigo, o ministro, nos esclarecer que muitos espíritos que reencarnam na crosta são espíritos acompanhados daqueles irmãos que residem naquela cidade chamada Cidade Estranha, aonde eles passam a ter um acompanhamento. Qual é o papel desses espíritos? São espíritos endurecidos, são corações tenebrosos, vão ter companhias espirituais daquelas das mais terríveis. E é interessante que ele fala aqui que nós podemos ver o anjo sobre os dois aspectos, o anjo bom e o anjo mau. Então essa definição de Clarencio clareou ainda mais, e eu convido a você a acompanhar conosco o livro Libertação, todos os capítulos, inclusive o prefácio, que você vai ver quando vão, porque a gente acha que a reencarnação é só os espíritos superiores que a detêm, a fórmula aqui na Terra. Não é verdade. As trevas, o abismo, temos também espíritos de alta inteligência, grandes cientistas que estão envolvidos nesse processo. E no mundo como o nosso, Deus o permite, porque nós aqui ainda imperamos o mal sobre o bem. Nós ainda temos essa condição espiritual. Então, André,
não é daquela maneira como nós imaginamos. Cada pessoa tem um anjo da guarda, cada pessoa tem um espírito que lhe acompanha de acordo das suas necessidades. Quando a gente passa a entender essa condição, eu passo a ter uma visão mais elástica, mais ampla do assunto. Sem dúvida. E anjo é diferente de angelitude. Anjo é sinônimo de mensageiro. Angelitude é um grau espiritual que todos nós temos condições de nos tornar. Mensageiro, eu posso ser mensageiro de uma mensagem, de uma palavra, de um ideal, mas essa mensagem está compatível com o meu grau de espírito. Eu posso ser um mensageiro da paz, como eu posso ser um mensageiro da discórdia, da desunião. Então nós vemos essa questão. E um outro ponto interessante para continuarmos a nossa leitura é quando tínhamos a desobsessão, ou quando temos, melhor dizendo, a desobsessão, geralmente o espírito que vem ao amparo daquele obsessor, geralmente é a sua mãe ou a sua avó. É difícil quando o espírito fala assim, quem veio ao meu socorro é o meu pai, é o meu avô, é o meu irmão. Não estou dizendo que não ocorra, mas a mulher, ela consegue desenvolver determinadas áreas no seu coração que nós, os homens, não saberia e não teria condições para poder explicar, porque também não sei. Elas conseguem determinadas áreas que nós não conseguimos. E elas nutrem este amor que transcende o racional e o sentimental, ao ponto de Allan Kardec ouvir da espiritualidade que é o amor mais perfeito segundo a concepção aos olhos humanos. Realmente, André Luiz traz uma visão sobre o anjo de guarda de maneira fantástica, porque nós não tínhamos uma explicação tão lúcida. Kardec vem dizer que todos nós somos acompanhados. Muito bem. E agora vem André Luiz, através das mãos de Chico Xavier, e ilustra de uma maneira mais ampla para o nosso entendimento. Dando continuidade, chegávamos ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma por inesquecível pregação, compelindo-nos a grande silêncio. Brandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador, sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamentos escuros que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho? Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo, emitiu-os com o evidente propósito de matar, e em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. A graciosa residência de Brandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a, bondoso, e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Então aqui nós percebemos, André, que encerra de uma maneira belíssima, porque há aquele questionamento. Júlio desencarnou no momento certo, porque nós vimos aquela energia escura dos quais Mário estava projetando naquela medicação que você, Clarencio, teve que eliminar, colocando a destra sobre aquela criança. E ali então ele esclareceu. Poderia ter antecipado algumas horas,
alguns minutos, mas não iria deixar de cumprir a lei divina. Então, André, eu confesso que as elucidações que foram trazidas para nós nesse capítulo, mas as elucidações do livro Libertação, nos deu uma visão muito bonita sobre o papel do anjo de guarda, que na verdade não é específico, é genérico. Não ajuda só uma pessoa, ajuda um grupo de pessoas, porque também tem um anjo mau, que direciona para determinadas pessoas que vivem no corpo físico todo um trabalho voltado para o mal. Por que Deus permite isso? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa condição evolutiva, até que um dia nós possamos nos despertar para a vida eterna. Estamos encerrando, hoje o nosso tempo avançou um pouco, tem alguns capítulos que são mais leitura e não podemos apressar a leitura e diminuir o comentário. Então tem programas que vocês estão percebendo que o tempo é um pouco maior. Pedimos desculpas por isso, mas nós procuramos fazer um estudo sério, cauteloso, para não deixarmos importantes informações passarem despercebido. Nós vamos encerrando o nosso vídeo, convidando você, querido telespectador, querida telespectadora, para interagir conosco aqui mesmo pelo YouTube. Deixe o seu like e deixe o seu comentário no vídeo. Se inscreva no canal, habilite as notificações, compartilhe, divulgue, leve adiante a mensagem. E vou também pedir para você poder ser membro do canal. Você estará ajudando diretamente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A sua ajuda ela é muito importante para as nossas atividades. Queridos amigos, vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração, agradecidos em nome da TV A Caminho da Luz, rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.